Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal pregando o Evangelho de Cristo. Hoje vamos dar continuidade ao estudo sobre a cronologia dos Evangelhos. E para hoje temos milagre de Jesus. Então, todo milagre do Senhor nos traz um ensino maravilhoso. A gente estuda a palavra para quê? Para meditar nela e colocar ela em prática. Então, esse milagre aqui é um dos milagres mais famosos que está nos evangelhos. É a cura que Jesus fez de um cego de nascença, tá bom? Inclusive, a passagem a gente já dividiu em duas partes para poder destrinchá-la o mais poderosamente possível, meus queridos? Então, esta passagem encontra-se no Evangelho de João, escrito pelo apóstolo João, a partir do capítulo número 9, iniciando o versículo número 1, e hoje vamos a ler até o versículo número 12, tá bom? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico, e eu peço, inscreve-te no canal, curte, dá like, compartilha esta mensagem para aqueles que hoje estão em trevas e precisam conhecer da palavra do Senhor. A palavra de Deus é viva e eficaz, tá bom? Ela nunca retorna vazia, ela sempre faz algum efeito. Então, todo aquele que lê, ouve a palavra, em alguma coisa é transformado, né? Pode demorar, o solo do coração às vezes ainda não está pronto para germinar, mas de certo modo a palavra faz algum efeito. É o que a Bíblia fala e o que eu creio e você deveria crer. Então, sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito pelo apóstolo João, a partir do capítulo 9, no versículo de número 1. E a palavra de Deus diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele perguntou. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Glória a Deus, meus queridos. Bom, em passagens anteriores, Jesus se apresentou como a luz do mundo. Nesse milagre, ele ilustra isso curando um homem cego de nascença, mas uma prova de sua divindade, pois era crença comum que só Deus poderia dar vista a um cego de nascença, uma vez que a cegueira era considerada maldição divina, só Deus poderia removê-la. O que temos aqui? Primeiro, um cego de nascença. Segundo, Jesus
afirmando que a cegueira era para que nele fossem manifestas as obras de Deus. E em terceiro lugar, Jesus apresentando-se como a luz do mundo. Em quarto lugar, Jesus curando o cego. Não há dúvidas, desse modo, que o milagre estava totalmente associado ao propósito de demonstrar a ação de Deus por meio de seu Filho, a luz do mundo, que tinha o poder de tirar o homem das trevas na qual havia nascido. Circunstância comum a toda a humanidade. O sinal ali era justamente esse, sendo aquele homem um instrumento da revelação das obras de Deus. Cada cura de Jesus tinha um ritual diferente. Ele sempre cuidou de cada um de uma forma pessoal e singular. Nesse caso, Jesus usou um método incomum. Cuspiu na terra, fez um lodo com a saliva e passou a terra molhada nos olhos do cego. Depois, mandou-a lavar-se no tanque de Siloé e voltou vendo. Siloé significa águas enviadas e se refere a Jesus, o enviado de Deus. Em primeiro lugar, isso demonstra que as obras de Deus não obedecem a um modelo rígido, que sempre precisa ter o mesmo padrão. Em segundo lugar, o procedimento faria que o milagre fosse explicitamente notório. Finalmente, a atitude que o cego precisava tomar era necessária como expressão de sua fé. Aqui, o cego terá que submeter-se a uma prática absolutamente inusitada, que foi ter os olhos untados com lodo feito com saliva e seguir até o tanque de Siloé para lavá-los. A narrativa nos mostra que o cego prontamente obedeceu. Como é importante quando temos disposição para obedecer Jesus, não é verdade? Mesmo que o expediente que ele usa em nossa vida seja desconhecido por nós, sem um parâmetro definido. Na verdade, ser discípulo de Jesus não é viver um padrão religioso, é ter experiências pessoais com Ele, conhecendo sua vontade específica para a nossa vida, de acordo com a nossa individualidade. O envio ao tanque de Siloé certamente não foi sem propósito, já que era justamente ali que os judeus retiravam água para sua celebração. Agora, contudo, não havia um jarro de ouro, nem a figura de um sacerdote, como também não havia o derramamento em uma pia do altar do templo, mas havia virtude que produzia luz para um cego de nascença. Terra, saliva e lodo contrastavam com todos os importantes elementos do ritual judaico. A diferença era quem dirigia esse processo: o Siloé de Deus, Jesus, o enviado, que poucos dias antes dissera para os habitantes de Jerusalém: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Glória ao Senhor. Agora, vamos analisar este milagre. Olha, o homem tem as características do pecador perdido. Quais são? Primeiro, era cego. O não salvo, o pecador, o não salvo, o ímpio, mesmo que seja intelectual, não pode ver nem entender as coisas espirituais. Olha o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 4, no versículo 18. Eles estão oscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em questão, devido ao endurecimento
dos seus corações. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, nos versículos 3 e 4 está escrito: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era, o diabo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, primeira característica, o homem era cego, não tinha nenhum tipo de visão. No caso, comparado com os ímpios, a visão espiritual. O homem ímpio, ele é cego totalmente por causa da dureza do seu coração às coisas espirituais. Em segundo lugar, pedia esmola. Era cego, pedia esmola. Os ímpios, os não salvos, são pobres. Embora sejam ricos neste mundo, eles pedem por coisas que satisfaçam suas necessidades mais profundas. Então, estão pedindo esmola constantemente. E em terceiro lugar, estava desamparado. Os não salvos não podem se curar a si mesmos. Eles não conseguem se salvar se não intercede Jesus, o Salvador. Tá bom, meus queridos? Então, a cura, ela mostra como Cristo salva o pecador. Olha, em primeiro lugar, Jesus foi ao homem pela graça. Cristo poderia ter passado por ele sem parar. Jesus faz algo pelo homem, enquanto os discípulos discutem a respeito da causa de sua cegueira. Então, um ser humano se dedica a isso. Vê uma coisa e tenta explicá-la. Por que será isso? Questionam, julgam. Mas Jesus não faz isso. Jesus sempre faz algo. Agora, Jesus estimulou o homem. Olha, um cisco, quando cai no olho, ele irrita os olhos. Todavia, a sujeira nos olhos encorajou a lavá-los. Acontece o mesmo com a pregação da palavra. Ela estimula o pecador com a condenação para que queira tomar alguma atitude em relação aos seus pecados. Olha o que está escrito no livro de Atos, capítulo 2, nos versículos 37, 38 e 39. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Glória a Deus. Aqui, quando o Espírito Santo desceu, lá no dia de Pentecostes, que Pedro se levantou e fez uma pregação maravilhosa, as pessoas que estavam ouvindo, abriram o coração, entenderam a questão e falaram: então, o que vamos fazer para mudar isso? O que poderíamos nós fazer? Aí Pedro falou: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus, porque a promessa é para todos vocês. Todos os que o Senhor chamar, todos, então, fizeram o que fizeram no passado, estão perdoados sim. Acreditam na cruz, no Salvador,
e se arrependem dos seus pecados de todo o coração, tá bom? Em terceiro lugar, olha, Jesus curou o homem com seu poder. O homem provou sua fé em Cristo ao obedecer à palavra. Hoje, a religião quer dar substitutos para a salvação aos homens, mas apenas Cristo, ele pode salvar das trevas do pecado e do inferno. Em quarto lugar, a cura glorifica a Deus, né? Todas as conversões verdadeiras são apenas para a glória do Senhor. Olha o que está escrito em Efésios, capítulo 2, no versículos de 8 até 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Glória ao Senhor. A salvação, ela é pela graça por meio da fé. Nunca esqueça isso, tá bom? Não é por obras humanas. Não porque eu fiz de comida essa, atendi um mendigo, deitei na minha cama um paralítico, ou eu fui lá na escola e preguei. Não. Graça. É a graça de Deus para que ninguém se glorie. Tá bom? Em quinto lugar, os outros perseveram a cura. O que aconteceu quando o cego foi curado? Os vizinhos. Esse não era aquele que estava lá cego? Então, seus pais, os pais do cara e os vizinhos notaram a mudança na vida dele. É isso que acontece quando a pessoa nasce de novo. Os outros percebem a diferença que isso traz. Olha o que está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo número 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Glória ao Senhor. Então, meus queridos, ao meditar nessa passagem aqui, percebo o quanto posso ser tentado a enxergar a vida com os meus olhos, com os mesmos olhos dos discípulos antes da cruz. É fácil julgar as pessoas. É fácil relacionar sofrimento à culpa ou se apegar às tradições sem perceber a ação de Deus. É fácil falar para as pessoas: ele está assim porque pecou, ele está assim porque merece. É muito fácil e a gente comete esses erros, né? Agora, Jesus me ensina que o sofrimento pode ser uma plataforma para a glória de Deus. Então, você que está aí doente, você que está sofrendo em qualquer área da sua vida, o seu sofrimento pode ser uma plataforma para que a vontade de Deus, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Só você tem que ter fé nisso, né? Agora, se você se deixa cair, se você prefere murmurar, então até aí nunca vai se manifestar a glória de Deus na sua vida. Eu ouvi uma pessoa que é cega, que hoje é cantor, né? Cantor gospel, né? Canta louvores ao Senhor. Ele é um cego de nascença. Sabe o que ele falou? Que ele é cego, mas o que fica no coração dele, ele não viu a luz, nem pela primeira vez. Não sabe o que é isso. Mas ele está tão feliz porque a primeira vez que ele abrir os olhos,
ele vai ter na frente o Senhor Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Isso aperta demais, porque nós estamos com os olhos enxergando e murmuramos demais e fazemos cada reclamação demais. E tem gente aí demonstrando a sua fé, e eu acredito sim que se Deus quiser vai dar luz a esses olhos antes da morte mesmo. Mas ele já quer ver só Jesus. Então, que coisa maravilhosa, hein? Então, Deus, meus queridos, Ele é soberano sobre as tragédias. E muitas vezes se revela de maneira especial no meio delas. Vejo também a importância da obediência. Mesmo quando não entendo totalmente o que Deus está fazendo, o cego foi se lavar no tanque de Siloé sem questionar. Sua cura veio depois da obediência e a manifestação da fé em Jesus. Então, esse cego, ele poderia haver ficado preso nas tradições antigas. Ele já poderia haver falado assim: sou cego de nascença, isso vem de uma maldição de Deus, porque ou eu pequei ou meus pais pecaram, e eu me tenho que conformar. E é interessante que o cego não pediu para Jesus ser curado, viu? A Bíblia não fala isso. Simplesmente ele estava ali, aceitando a vida dele, certamente com um copinho, catando moedas, recebendo moedas dos outros que passavam ao seu redor. E Jesus o viu e Jesus se compadeceu dele. É o que ele faz conosco, pecador. Então Jesus, ele nos vê todos os dias, meus queridos, e ele fica compadecido, porque ele vê além. Você pode ter todas as riquezas do mundo, mas se você não é salvo, se você não está em Cristo Jesus, você não tem nada, porque tudo vai ficar, você vai morrer, tudo fica. Agora, o que você tem para apresentar a Deus? Então Jesus fica triste com essa situação, e ele se compadece e te ama tanto, que ele está aí a seu lado, batendo a porta do seu coração, como mesmo fez com esse cego. Então você agora não está pedindo nada para Jesus, você acha que sua vida é boa, né? Mas ele está ali, ele está chegando até você, agora neste exato momento, para te salvar. E aí, ele faz um ritual, uma coisa assim, porque os milagres de Jesus não são a mesma coisa, né? Ele pegou, cuspiu, pegou areia com a saliva, misturou, fez um lodo, tampou os olhos e falou: agora vai, lave-se. O cego poderia falar: que coisa é isso? Tirar os trem da cara, não, me deixa em paz, tem uma moeda para me dar. Porque tem gente que fica preso na própria realidade que cria, que acha que não tem mais bênção na vida dele, ele fica só nisso. Então ele poderia haver se limpado os olhos e ficado aí pedindo, inclusive poderia haver xingado até Jesus para fazer isso. Mas ele primeiro obedeceu, se levantou e se movimentou, coisa que você tem que fazer também, entendeu? Então já Jesus chegou até ele por meio da graça. Agora Jesus pede para você se movimentar e sair da sua zona de conforto, que é o local onde o cego estava sentado, onde ele recebia todos os dias as esmolas. E ele se levantou sem ver, porque o milagre não aconteceu na hora, e foi tropicando certamente até chegar às águas do tanque de Siloé, que significa águas enviadas. As águas do tanque de Siloé é uma representação de Jesus, as águas que te limpa e dá luz aos seus olhos. Ele chegou, apalpou as águas, lavou o seu rosto, e certamente as imagens e a luz começou a aflorar na pupila. Que coisa linda e maravilhosa.
E quando já ele percebeu que já estava vendo 20/20, 100%, que se levantou, já as pessoas começaram a perceber a mudança. E o que acontece conosco? Quando o pecador ele é salvo por Jesus, isso já cria frutos na vida dele. E o que antes você fazia a livre demanda, hoje você não faz, inclusive se avergonha disso. E você começa a mudar, e o Espírito Santo começa a transformar a tua vida, e as pessoas ao seu redor começam a falar: opa, esse não é João, aquele que não saía das festas, que sempre estava detrás das mulheres, que sempre era uma piadinha aqui, outra lá, que não tinha juízo? Mas agora João está trabalhando, João mudou, agora se veste melhor, agora está mais apresentável, agora é respeituoso, agora está com uma mulher só, já não adultera mais, nunca vi ele mais fazendo isso, roubando, fazendo aquilo. Então, porque a verdadeira conversão leva a que as pessoas percebam a tua mudança. Tem outros que não querem perceber, principalmente pessoas da tua família. Mas nem Jesus conseguiu fazer tantos milagres em Nazaré. Por quê? Porque, como fala a expressão, santo de casa não faz milagres. Mas as pessoas de fora te veem e te percebem sim, né? E também da própria família, não vamos a condenar a todos. Mas essa cura maravilhosa foi uma personificação de como Jesus consegue salvar. E salva todos os dias, meu querido. Então é hora de você ser salvo. É hora de você alcançar o seu. Porque se neste momento você se arrepende de todos os seus pecados, reconhece que é cego, reconhece que pede esmolas mesmo tendo muito dinheiro, e reconhece que está desamparado, você já se reconhece pecador. E é hora de quê? De obedecer, de abrir as portas para Jesus, aceitar o milagre que Ele traz para a tua vida e aceitar a cruz, que foi a assinatura de contrato para a tua libertação. Tá bom, meus queridos? Gostaram do estudo? Eu estou muito feliz porque estou aqui te trazendo o que o Espírito Santo coloca no meu coração. Vamos orar? Senhor meu Deus, Senhor Pai, estamos aqui hoje na Tua presença, Senhor, para te agradecer por mais um dia em que o Senhor nos traz a Tua grande palavra. Te agradecer, Pai, pela salvação diária que o Senhor faz conosco. Te agradecer, Pai, porque não somos cegos, devedores, desamparados, pedidores de esmola. E hoje o Senhor nos traz salvação e nos levanta, nos arrotiva, nos tira a condenação da nossa vida, e nunca mais pediremos, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A presença de Deus não faltará nas nossas vidas, em nome de Jesus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Obrigado, Pai, por nos limpar essa cegueira de nascença, por tirar as escamas que um dia o inimigo, o Deus desta era, colocou nos nossos olhos para não enxergar a glória que existe no Evangelho de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, eu oro, eu agradeço. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, até o próximo estudo. Espero que gostou. Compartilhe esta mensagem, meu querido irmão, minha querida irmã. Até o próximo estudo. Que a paz do Senhor seja com vocês e a sua família.